Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula, eu estou fora de Itumbiara e provavelmente às vezes pode ser que eu não consiga estar no horário correto, né, das aulas. Por isso que a gente está gravando essa aula já para que vocês possam acompanhar no horário que vocês puderem, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão poder assistir essa aula. Como ficou combinado, né, nós iremos trabalhar com espécies tributárias. Então, nesse sentido, a gente começa a trabalhar com o Código Tributário Estadual. Tá? E na próxima aula a gente trabalha com o Código Tributário Municipal. Podemos alternar aí até 2 municípios, se for o caso. Ok? A prova, né, como a gente combinou, vai ser uma prova de marca X, a gente já tinha decidido sobre isso. As questões foram tiradas dos livros, né, que nós adotamos, então tá bem tranquilo aí para vocês. Mas se puderem fazer sem pesquisar, né, que eu acho impossível, seria interessante até para vocês medirem o nível de conhecimento, né, de cada aluno. Mas acho que tudo faz parte do aprendizado também, então é bem tranquilo. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês que eu acho que fica mais fácil para a gente poder analisar o código. Ok. Então, pessoal, o Código Tributário, né, estadual, ele traz algumas questões que, na verdade, são quase repetições do que está na Constituição. Mas vamos lá. Então, a definição de tributo é a mesma, né? Estabelecendo aí que tributo é uma prestação pecuniária compulsória, né, em moeda corrente, e cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a gente vê uma mesma definição, né, que a gente já tem no Código Tributário, né, no nacional. Os tributos estaduais, ele vai definir o que é do Estado, né, mas isso é uma competência constitucional. Taxas, impostos, né, taxa, contribuição de melhoria e contribuição previdenciária. E aí ele traz: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação. Isso eu sempre falei para vocês. Eu vou distinguir um tributo do outro analisando o fato gerador dele. E aí a gente vai ver a espécie tributária justamente para nós podermos identificar o fato gerador da obrigação tributária. E como é o fato gerador, é irrelevante o nome e a característica. Não interessa o nome que eu dou para ele, interessa o fato gerador. É o fato gerador que vai determinar quais são os impostos, né, da minha obrigação. Então, são os seguintes impostos estaduais: imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte, né, ICMS; imposto sobre transmissão, causa-morte, doação de qualquer bens ou direito, né, ITCD; imposto sobre propriedade de veículo, PVA. Ok? E a gente vai ver cada um deles. Quando ele fala de taxa, né, quando a gente fala de taxa do judiciário, né, goiano, nossa, é uma das mais caras de todos os estados. Até é engraçado, você pode trabalhar em todos os estados, tem advogado assim, né, parceiro nosso, né, e às vezes ele chega aqui e vê o valor que você paga para poder entrar na justiça estadual é complicado, né, os valores são muito, muito altos, né, e recentemente agora eles soltaram uma portaria determinando as maneiras, né, endurecendo os meios para identificar se a pessoa pode ou não ser beneficiária da assistência judiciária, ou seja, né, a exceção da cobrança da taxa. E permitindo que os juízes, né, permitindo ao mesmo tempo que sugerindo que os juízes utilizem
de todos os meios para ele verificar, redes sociais, né, fazer pesquisas de bens, fazer pesquisa, usar todos os sistemas que estão à disposição do judiciário para o juiz identificar se aquela pessoa merece, né, ou não, ou faz jus, né, assim seria melhor, da assistência judiciária. Caso ela não faça jus, né, entendeu? Aí ele é obrigado a pagar a taxa. Então, a taxa é um tributo cobrado em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, né, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisível prestados ao contribuinte, ou seja, né, no caso lá, eu vou pagar uma taxa para protocolar uma ação, para quê? Para que o Estado mova, né, para que o Estado faça, né, para você utilizar o serviço judiciário do Estado. Ele é específico, divisível e prestado ao contribuinte, ok? E esses aí a gente tem inúmeros, né, tipos de taxa e também do exercício de poder de polícia. No parágrafo 1º, ele estabelece, considera poder de polícia atividade da administração pública que, limitando a disposição de direito, né, inerente à liberdade, regula a prática ou abstenção fato em razão do interesse público, a segurança econômica. E aí a gente entra em números, né? O do bombeiro, o da vigilância sanitária, a vará, né, sanitária, etc., né? Todos esses aí. E aí ele coloca a questão do valor, né? Taxas não podem ter base de cálculo própria de imposto, claro, né? Ela é um valor efetivo do serviço que você está sendo utilizado. Contribuição de melhoria, essa a gente já estudou, cobrado para fazer face ao custo de obras públicas, né, que vão beneficiar o proprietário, e aí nós temos, né, o proprietário, o detentor e o domínio útil. Aí ele traz contribuição de previdência, cobrado dos servidores públicos para custeio e benefício deles, né, e obrigação tributária, nós temos a principal e acessória. A gente ainda vai ter uma aula específica tratando só de obrigação, ok? Tem umas peculiaridades que a gente não vai entrar agora. Principal e acessória. A principal, claro, ela surge em ocorrência do fato gerador, né? Constatado, né, o fato gerador, você já está devendo, tá? E ela tem por objeto o quê? Pagamento de tributo. Nasce a obrigação aí, tá? Bem como a penalidade pecuniária existente, né, que pode acontecer quando você, por exemplo, eu tenho que fazer declaração de imposto de renda, não faço. Imediatamente eu tenho penalidade. Eu não pago tributo, tenho penalidade, tá? Vai ser obrigação principal. E ela vai extinguir, né, juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, não é do fato gerador, é da legislação. E o objeto dela são questões positiva ou negativa, né? Fazer ou deixar de fazer, prevista na lei. A gente vai ver alguns exemplos. Inerente o quê? Ao modo, né, de arrecadação e fiscalização de tributo. A obrigação acessória, pelo simples fato de inobservância, né, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade, ou seja, né, você vai ter que pagar se você não faz. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade. Ok? Então vamos a alguns exemplos, né, para a gente poder entrar. Aí a gente entra no ICMS, tá? Fato gerador, isso aqui é uma obrigação. Toda lei, né, seja ela estadual, municipal, federal, ela tem que ser clara ao dispor sobre o fato gerador. E aí ele fala, o imposto incide sobre, tá? Aí ele vai definir qual é o fato gerador. Operação relativa à circulação de mercadoria. Ou seja, qual é o fato gerador? É o momento que a mercadoria circula. Saiu da loja. Se saiu da loja, tem que ter emitido nota, é venda. Se ela devolver, aí você recebe ela de volta,
tá? Aí você faz a operação reversa, né, de entrada da mercadoria. Saiu da mercadoria, né, por isso que os fiscais, né, aqui em Goiânia, por exemplo, né, ele pode estar ali na 45, na 44, na 85, né, que são lugares de loja, ele pode parar qualquer pessoa e falar assim, dá as notas dessa sacola aí, se não tiver, ele pode apreender. Fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares, restaurantes, estabelecimentos similares. Né? Fornecer. Forneceu, tá? Independente, já é devido o tributo. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, tá? Aí é o caso, né, de você vai consertar uma geladeira, consertar um fogão, uma televisão, né, as peças inerentes dele. Não compreendidos na competência, né? Não compreendidos na competência tributária dos municípios, tá? É isso aqui, né? Por exemplo, se o cara vai pagar ISS, né, aí ele não está compreendido, né? Ou seja, eu só vou pagar se ele não estiver compreendido no ISS de serviço. Compreendidos na competência tributária do município, quando a lei complementar aplicável à expressão sujeita à incidência de ICMS. Ok? Então, tem essas duas questões. Porque na maioria dos casos de prestação de serviço, a pessoa vai fornecer a peça para conserto, mas ela vai ser imposto municipal, ISS, não INSS. Prestação de transporte interestadual e municipal de qualquer via, né, de pessoas, bens e mercadorias, também é devido. Tá? Ele é intermunicipal, ou seja, entre municípios, dentro do estado, aí você paga. Prestação onerosa de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, reparação, transmissão, né? Que é radiodifusão, todos os meios, né? Também é devido. O imposto incide sobre, aí, olha aí para você ver, para deixar claro, a saída da mercadoria, tá? A saída da mercadoria, ok? Também, 2, a entrada no território goiano de mercadoria oriundo de outro estado, por contribuinte e destinado ao seu uso, consumo final, tá? Ou a integração. Passou na barreira, já é devido. Não contribuinte, né? A entrada de território goiano decorrente de operação interestadual dos seguintes produtos, quando não destinada a comercialização ou industrialização: petróleo, inclusive lubrificantes e derivados, energia elétrica, a entrada de mercadorias ou bem importados do exterior por pessoa natural ou jurídica que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, a entrada de mercadoria ou bem sujeito à contribuição tributária no estabelecimento do adquirente ou outro que ele indicado, que é a questão de substituição tributária, a utilização de serviço cuja prestação tenha iniciado em outro estado, ok? Que é um tipo de serviço, né, que começou em outro estado, por contribuinte e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente, e também o não contribuinte. Serviço prestado no exterior ou cuja prestação já tinha iniciado, também não incide. A entrada no território de mercadoria oriunda de outro estado, do Distrito Federal ou do exterior, inclusive em transferência sujeita a regimes de antecipação de imposto, entrada, né, de tributação, ok? Alô, eu estou só conferindo aqui se o som está saindo. Beleza. Aqui, pessoal, só uma questão, né, que se colocou aqui, ó. Quando é questão importada, é quando você importa, né? Se você importar uma mercadoria de outro lugar, né? A gente compra mesmo aqueles produtos importados, a gente não paga ICMS, né? Quando a gente tem a tributação, só o tributo de importação, a gente não paga ICMS sobre uma mercadoria que é importada. Equipara-se, né? A entrada e saída
a transmissão e propriedade de transferência de mercadoria quando essa não transitar pelo estabelecimento do contribuinte. A saída, o uso ou consumo final de mercadoria adquirida inicialmente para comercialização ou industrialização, né? Estou falando equipara-se, né? Você vai ter também. Vai ter que contribuir. Para a terceira, característica do fato gerador, independente da natureza jurídica da operação ou da prestação que o constitua, né? Então, não interessa. Né? Para efeitos da legislação tributária, a operação de circulação de mercadoria corresponde aos fatos econômicos juridicamente relevantes pela lei tributária, concernentes às etapas de processo, extração, geração, produção e distribuição de mercadoria com objeto de consumo e de utilização em outro processo da mesma natureza, inclusive prestação de serviço. Ok? É porque tudo integra, né? Às vezes você vai ter várias fases ali de processamento, tá? Eu vou extrair, né, por exemplo, brita, areia, etc., né? Ou terra, né? Qualquer coisa que você vai manusear, né? E você vai, às vezes você vai mudar a forma, né? Eu pego uma terra e saco a terra, ou sei lá, entendeu? Ela vai gerar da mesma forma e ela vai estar circulando, vendendo, né? Então, assim, é isso que ele está dizendo, tá tentando abranger todos os meios. Considera-se mercadoria qualquer bem móvel, novo ou usado, inclusive produtos naturais, semimoventes e energia elétrica, extraídos, gerados, produzidos ou adquiridos com o objetivo de mercadoria. Então aqui está deixando tudo, né? Tudo que você coloca à venda, tudo que você coloca à disposição, tudo está à disposição é mercadoria. Industrialização qualquer processo, né, que se modifica a natureza, né? Qualquer coisa que você tira ele, né, do estado natural, é processo de industrialização, né? Que você faz, né? Tem finalidade, produto, interessa. Saída da mercadoria, né? Fornecimento de energia elétrica, saída desse estado e esse destino à mercadoria, né? Encontra-se em situação fiscal irregular, permitida a aplicação de alíquota própria, caso seja inequivocadamente conhecido o destino da mercadoria. Consignada em documento fiscal relativo à operação de saída interestadual sem a comprovação da respectiva saída do território goiano. Isso aqui tudo são obrigações acessórias, né, que a pessoa tem que fazer. Que adentrar no território goiano com documentação fiscal indicando como destino outra unidade da federação, sem comprovação da efetiva saída do estado. Iniciado nesse estado o serviço de transporte, cuja prestação seja executada em situação fiscal irregular. Prestado neste estado usuário, né, aqui localizado, o serviço de comunicação na mesma situação. Tá? E aí a gente vem aqui, a vender no estado goiano mercadoria sem destinatário certo, destinado à contribuição, não inscritos em cadastros, né, ou em situação irregular. Então são tudo, né, obrigações, tá? E aí ele vai considerar, né? Vai ter as aplicações penais, né? E tem casos que a mercadoria, a maioria dos casos, né, quando eles pegam um caminhão que esteja nessa situação, o caminhão fica prendido lá no posto fiscal. É até interessante, geralmente sempre chama, né? Advogado, né? Sempre o advogado é chamado aí para tentar soltar um caminhão quando está preso, né? E aí tem que pagar o tributo, pagar a multa, só depois que o caminhão é liberado. Fica preso lá no posto fiscal ali de Itumbiara, sempre, sempre, sempre. Tá? Aqui, o caso de semi-elaborado produto, né? Que é, por exemplo, você tem uma matéria-prima e você exporta ele no estado natural, né? Uma gordura vegetal tirada, né? Você só esmaga o óleo, né? E exporta o óleo bruto, né? Entendeu? Então, são esses aí, que eles são semi-elaborados, né? Que ele vai ser aprimorado, né? Por exemplo, o óleo, eu exporto o óleo bruto, né? Só esmago a soja e exporto o óleo. O Caramuru faz isso. E aí lá,
onde ele chegar, que ele vai ser tratado, refinado, etc., né? Então, a gente chama aí de semi-elaborado produto. Deixa eu ver mais alguma coisa. Vamos lá. Do documento da ocorrência do fato gerador. Isso aqui são obrigações, tudo não principal, né? Acessória, ou seja, né, que você tem que fazer. Então, ocorre o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Ah, esse aqui é do momento, pensei que era do coisa, aí mesmo, do momento, né? Porque tem dos documentos. Momento que ocorre, né? Então, é aquilo que a gente falou, né? Tem pessoas que não sabem, você vai fazer qualquer movimentação. Saiu do estabelecimento, a gente já até tinha lido isso em sala de aula. Saiu do estabelecimento, pronto, você já está sendo obrigado. Do fornecimento da alimentação, da entrada do território goiano, esse é o momento, né? O contribuinte do imposto, desde que destinatário seu uso, consumo final ou a integração, ou seja, é o momento que você faz, né, ou da entrada, ou do fornecimento, ou da saída da mercadoria do estabelecimento, tá? Não constituinte do imposto, né, da entrada no território goiano decorrente de operação interestadual, então segue na mesma ideia. Deixa eu achar aqui. Aqui. Considera-se também ocorrido o fato gerador do imposto no momento da transmissão da propriedade da mercadoria ou do titular, tá? Ok? Quando você transfere a propriedade daquela mercadoria. Do uso, consumo, tá? Do encerramento da atividade do estabelecimento relativo a estoque existente, é declarado sujeito, tá? Por exemplo, né, se você fechar uma empresa, aquele imposto lá seu é devido, tá? Então, naquele momento ali, você vai ter que pagar por esse tributo, né? No encerramento, é isso que ele está dizendo. Da verificação da existência do estabelecimento de condomínio não inscrito em cadastro estadual, ou seja, né, faz uma fiscalização e eles encontram lá mercadoria que não estejam cadastrados. Também, da verificação da existência de mercadoria a vender em território goiano sem destinatário certo. Também fica devido aí, você tem que pagar todo o tributo. E eles fazem o cálculo, eles pegam, encontram, né, mais ou menos quanto seria o valor da mercadoria e coloca sobre ele um lucro, né? Eles colocam lucro e calculam o tributo. Da constatação da ocorrência, da não ocorrência da efetiva saída do Estado. É aquilo, né? Eu compro uma mercadoria, falo que ela vai ser para outro Estado, entro aqui dentro, mas não provo que ela saiu. Vou ter que pagar o tributo. Inclusive, nesses casos, a transportadora é chamada, tá? A transportadora, se ela não provar de quem é a mercadoria, ela fica responsável. E também no caso, né? Quando eu apreendo um caminhão, o caminhão também fica preso, entendeu? Por culpa ali de um tributo. Base de cálculo, né, que é outra obrigação. A base de cálculo do imposto é, nas operações relativas à circulação de mercadorias, o valor da operação. Na prestação de serviço de transporte e comunicação, o valor da prestação. Tá? Na falta de valor da operação e ressalvado esse exposto antigo, a base de cálculo do imposto é o preço corrente da mercadoria, ou seu similar, hoje eles olham na internet, no mercado atacadista da locação da operação, na sua falta, né, o mercado atacadista regional. Hoje eles olham, né? Pulando se a gente não dá conta, né? Vamos só para os mais importantes aqui. Aqui ele vem detalhando, né? Depois vocês dão uma olhada, porque senão fica muito maçante, vocês vão dando uma olhada aqui das.
Tia, o meu também deu 2 folhas, só que eu consegui enviar lá no primeiro link que você postou. Tem que enviar de novo? Mas se eu quiser enviar de novo, pode? E você vai colocar esse outro link. Vamos aqui, ó. É esse aqui. Só para você depois olhar a alíquota, né? Depois vocês dão uma olhada aqui que é muito interessante. É o 27, eu estava procurando ele. As alíquotas, tá? Qual que é o valor do ICMS, né? 17% nas operações de prestação interna, tá? Aí tem as linhas aqui que eu tenho que olhar. 12%. Quais são os produtos? Açúcar, arroz, aí tem todos os produtos aqui, né? 12%. Ovo, leite, né? Tal, tal. Eu acho absurdo, né? Já pensou assim, 12%, né? Em arroz, 12% em ovo, 12% em leite. É um absurdo, tá? É muito absurdo. Pão francês também, né? Energia elétrica, né? Você está falando assim, coisas essenciais, né? Gás natural, hortifrutura, né? Alface, tomate, que você compra nas vendas ali, 12%. Absorvente higiênico, água sanitária. Cerveja, desde que ela tenha 16% de fécula de mandioca na sua composição. Isso aqui foi uma alteração da lei em razão daquela cerveja, né, que todo mundo conhece que é feita aqui em Goiás. Vocês lembram o nome da cerveja? Então, eles fizeram aqui, abaixaram a alíquota, tá? Para 12%. Por isso que aquela cerveja ela é mais barata que as outras, né? Isso faz toda a diferença na operação, ok? E 25% nas operações internas, né, com energia para consumo de residência de famílias de baixa renda, os produtos relacionados no anexo dessa lei 16, aí tem aqui, vocês dão uma olhada aqui, tá? 12% das operações de prestação dual e vem definindo aqui, tá? 3% de comunicação, insumo de agronegócio, né, 7%, 4%, transporte aéreo intertextual de passageiro, na operação intertextual de mercadoria, e 4% também os que não tenham sido submetidos à industrialização. Ou seja, né, que são aqueles que só têm uma manipulação. Aqui, ó. Aí você vê a diferença, né? 23% energia elétrica. Olha que absurdo, né? 14% óleo diesel, 27%. E aí tem cada uma delas. É bem muito complicado, né? Assim, os valores, né? Acho que tinha que ter um valor único, né? Tinha que ter reforma tributária, ter um valor único para tudo quanto é tipo de mercadoria. Eu acho que seria muito mais justa. Outros, né? Porque é difícil. Olha a gasolina, quanto que a gente paga? 28% em gasolina. Aí vem todas as explicações aqui, tal, é bem complicado. Às vezes seria até interessante a gente marcar um dia uma aula, né, com o contador, né, só para falar assim a dificuldade. Aí ele trata do imposto específico para a gente colocar. Questão do local da prestação, tá? Local da prestação tratando de serviço de transporte, aquele que se tem iniciado a prestação, de onde que saiu a mercadoria. O estabelecimento, né, do serviço, do tomador de serviço, tá? Onde seja cobrado serviço, aí vem todas as especificações. Aí tem a questão dos benefícios fiscais, né? O imposto não incide sobre a operação que destine, né, ao exterior de mercadoria, ou seja, exportação, né, para a gente poder conseguir, né, exportar, que destine a outros estados, né, petróleo,
com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, né? Ou seja, como o ouro como dinheiro, não como joia, etc. Livros, né? Que tem invenção. Mercadorias que têm sido ou que se destinam à utilização de prestação, né? Ou seja, né, eu vou consertar alguma coisa, a mercadoria é só para fazer o conserto. Também, né? Uma mercadoria que vou juntar duas ou três mercadorias para criar outra. Decorrentes de alienação fiduciária, de garantia. Arrendamento mercantil. E aí nós temos aí, depois vocês olham, né? Cada um deles, né? São muitas símbolos aqui para a gente analisar. Dos benefícios fiscais. Quem é o contribuinte, né? Qualquer pessoa. Solidariedade, ou seja, né? Quando eu vou cobrar, né? De outras pessoas. Aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu tinha dito, ó, que acontece muito, né? A gente tem alguns clientes nessa área, então, são solidariamente obrigados ao pagamento de impostos ou da penalidade. O transportador. É difícil, mas é a realidade. Como remetente, né, o destinatário em relação a mercadorias ou bens de transporte sem documentação fiscal, com quem as receba em relação a mercadorias ou bem, né, entrega às pessoas diversas de cada nota fiscal, também são pagas, né? Se tiver mercadoria para entregar no Tocantins, aí você entrega ela em Goiânia, vai ter que pagar. Possuidor de mercadorias ou bens, né, com aqueles que tenham fornecido, né, emitente, né, de documento fiscal gracioso, aí tem todas as questões aí, né, a pessoa que armazena, o depositário, o exportador, né, então todos eles também vão são obrigados a pagar esse tributo independente, né? Além deles, né, quando eu tenho uma cisão de empresas, né, uma junção de duas empresas, o representante, o mandatário, o comissionário, o representante, a pessoa que tem, que representa a outra, né? O sócio que se retira, por exemplo, eu tenho uma sociedade, uma pessoa sai da sociedade, ele ainda vai ficar devendo. O leiloeiro, né, com o arrematante, leiloeiro com o remetente, com o contribuinte, acionistas controladores, que são as companhias de CIA. Então, o Estado ele não quer perder, né? Vai colocando todo mundo aí como obrigações, são obrigações legais, né? Independente disso, tá? E ele fica solidário. E também a responsabilidade. São responsáveis, de novo, o transportador, né, o proponente, né? Daí vocês verem toda. São uma lista aí, tá? De questões aí que se coloca para que a pessoa possa obrigar. Substituição tributária é uma questão mais complicada, né? São de operações, né? De mercadorias e transporte, né? Como se dá. Essa aqui seria até interessante a gente tratar com um contador para a gente analisar. Porque aí eu faço, né? Eu tenho uma alíquota de entrada de 12, né? Não inferior a 7, e aí eu compro a mercadoria de outro estado que tinha o INS, o imposto, eu pago ele na fonte, quando eu vender eu faço a substituição, ele entra como um crédito, tá? Uma operação. É um pouco complicado, mas é uma forma de você não tributar sobre tributo, né? Então, eu vou fazendo essa substituição tributária de um produto. Aí tem ela anterior, posterior, né? Entendeu? Antecipação desse índice, né? Tem muitos tributos que é obrigatório fazer antecipação, ou seja, você paga ele no início ali, aí dependendo se você vende, pode ser que você vende mais barato do que você declarou, então você vai ter que fazer essa compensação. Vamos ver se já passar para outro tributo para não ficar tão maçante. Os documentos fiscais, né, dos livros, né, que é obrigações que eu estava falando, né, a obrigação não é principal, é acessória e ela decorre, né, de você ter que fazer, né, ou seja, né, você tem obrigação de fazer, que seja você escriturar
e a obrigação de não fazer, que é não destruir esses livros, a gente tem que guardar eles. Hoje também tem a questão da mecanização, né? Aqui, ó. Olha as penas, né, com descumprimento. 60% do valor do imposto pela omissão de pagamento, 80% do valor do imposto, regularmente registrado e apurado em livro próprio, em se tratando de omissão, tá? Questão de substituição tributária, 100% do valor do imposto da prática de qualquer outra infração, do valor consignado do cliente. Então, assim, são penas altíssimas, né? As multas e as penas são altíssimas. Vamos para os fatos geradores do outro, porque assim, se a gente... Não, tia, eu perguntei se era para fazer a três. ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, da incidência do fato gerador. O ITCD incide sobre a transmissão de qualquer bem ou direito por sucessão legítima ou testamentária, tá? Doação, inclusive com encargos de ônus. Ocorre tanto fato gerador distinto quanto forem os herdeiros, legatários, donatários, usufrutuários, etc. Tá? Então, a doação é o ato contratual ou situação em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagem, direito, né, e patrimônio ao donatário que aceita, né, expressamente aquela doação. A cessão onerosa, né, a renúncia em favor de determinada pessoa, instituição, também você vai pagar. Entende-se como qualquer bem de direito, bens imóveis, móveis, semoventes, produtos de elaboração, ou seja, tudo quanto é tipo, né, dinheiro, tudo vai constar lá e eles fazem pesquisa hoje, analisam, se estiver faltando alguma coisa, entendeu? E a fazenda hoje, a fazenda estadual, ela pesquisa, né? Ela que vai fazer a avaliação do seu imóvel, não adianta você colocar um valor lá do bem, né? Eles vão fazer. Dos bens móveis é o valor de mercado, né? Eles utilizam aquelas tabelas, né? Que já existe, que é a FIP, agora e é o valor dela. Dos bens imóveis é o valor do imóvel avaliado, não é aquilo que você declara, não, tem uma avaliação, tá? Antecipação de legítima, legatário também você paga, né, não adianta, tá? Antecipar. Aí tem, assim, o que considera doação, né, transmissão onerosa de propriedade, tá? Vamos lá, incidência do imposto, a transmissão causa morte do doador, o processo de inventário, né, a escritura pública, e tem a transmissão causa mortes de bem ou direito quando o processo ou inventário é rolado seja transmitido ou venha transmitir nesse estado. O herdeiro legatário mora nesse estado, né? O herdeiro legatário tiver domicílio nesse estado, o inventário e a partilha, se der por escritura pública, ainda que levantada a federação, aí vem toda a questão. Aqui que eu queria chegar, no momento da ocorrência, né? Quando ocorre, né? Na data da abertura da sucessão legítima, mesmo no caso de sucessão provisória. Morte do fiduciante, né, na substituição, abertura da sucessão da instituição testatária ou real. Na transmissão da doação, né, do ato da doação, da renúncia, então aqui é o momento, né, o momento da ocorrência. O pagamento do imposto devido à renúncia, herança e legatração exclui incidência verificada na sucessão causa-morte, né? Depende uma da outra. A base de cálculo é o valor de mercado do bem ou direito transmitido por causa-morte da doação. O valor de mercado é apurado mediante avaliação judicial ou avaliação processada pela Fazenda Estadual. Hoje vai tudo para a Fazenda Estadual e é ela que faz a avaliação. A base de cálculo de CND deve ser submetida à homologação,
tá? E aprovação da Fazenda Estadual. Tudo remete. Quando o processo tudo é enviado para eles, eles devolvem, mesmo que você não aceita, né? Pede para recalcular, manda, mas tudo passa por eles. Senão não anda. Deixa eu achar aqui só um. Aqui, ó. Base de cálculo, né? Você deve ser atualizado monetariamente. Claro, vamos lá. As alíquotas que eu queria chegar. Quais são as alíquotas? É 2% quando é até 25 mil. 4%, né, de 25 mil a 200. 6% de 200 mil a 600 mil. E 8%, né, quando acima de 600 mil. Então, são esses as alíquotas do imposto, né, de transmissão causa-morte. São isentos, né, de TCD. O herdeiro, legatário, donatário, beneficiário, que receberão quinhão, legado, parte do direito, cujo valor seja igual ou inferior a 20 mil. Né? Abaixo de 20 mil é isento. Donatário de imóvel rural doado, né, pelo poder público, com o objetivo de implantar programa de reforma agrária. Né? É claro, isso aí nem tinha que ter. Né? E também questão de unidade habitacional também não é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que quem que é o contribuinte, né? Herdeiro, legatário, beneficiário, né? E os bens respondem, gente. Não transmite sem pagamento. Aqui eles colocam até o tabelião, né? Se tiver fraude e tal, o tabelião é obrigado a isso aí se acontecer. Aqui, o TCD deve ser pago em parcela única antes da proferência da sentença. No processo de inventário, né? Das obrigações tributárias acessórias, acarreta, né? A prestação oriunda de outro estado. Queria achar uma. Que são tudo que deve ser feito, né? Enviado para o Estado, né? A junta comercial, tal. O que eles têm que fazer? As infrações, né? 10%, atrasos de entrega de declaração, por mais de 60 dias, você paga 10%, 20%, mais de 120 dias, 50% quando eu não pago no prazo, 100%, tá? Então tem aí 200%, quando tem fraude, né, dolo, situação. Então é que se paga, né? Por isso que você tem aqui os prazos, inclusive, né, para você fazer a declaração, né, de TCD. Se você não fizer, você já paga, é isso aí. Aqui tem os documentos, né, também você paga, falta de documento, então ela tem algumas coisas. O IPVA, gente, né, aqui a gente está focando no fato gerador, mas também a gente poder, né, o IPVA incide sobre a propriedade de veículo, qualquer que seja a espécie de veículo, elétrico, etc, qualquer tipo, né? Quando ocorre o fato gerador? Na data da primeira aquisição do veículo novo, comprou, já paga, né? Na data do desembarque, quando ele é importado, na data da importação, né? Ou do desembaraço, ou na incorporação do veículo no ativo, né? Do fabricante, na data em que ocorrer a perca da isenção, por exemplo, você tem uma isenção, perdeu, você está pagando, e depois, 1º dia de janeiro. Essa é a data. Mesmo que eu falo, ó, você pode pagar até dia, ele está devendo ali. Por isso, gente, que quando você viaja para outro estado, já aconteceu comigo e pode acontecer, você está lá em Minas, o policial de Minas te para, fala, cadê o IPVA 2020? Né? Por exemplo, 2021. Você fala, não, mas 2021 em Goiás só vence no mês 6. O cara pode querer te multar.
Aí você vai ter que receber a multa, depois você recorre, mas ele vai te multar. Porque a obrigação é no primeiro, você já tem que ter ali, no primeiro dia de janeiro, ele já pode cobrar o IPVA aí referente, né, à documentação. Porque aí você não pega a documentação 2021, você fica andando com a... Porque isso é uma autorização do Estado, ele permite a permissão de você poder pagar depois, mas o vencimento dele é obrigação a 1º de janeiro. A base de cálculo, claro, que é o valor do mercado, né? Não interessa, é aquele caso que caiu, né? Não interessa se o carro está batido, estragado, com defeito, é a base de mercado, né? Isso não interessa. É o valor médio do mercado geral. As alíquotas da IPVA são 1,25, ônibus, caminhão, serviços aéreos, etc. 3%. Motocicleta, ciclo motor, triciclo, quadriciclo, né, até 100 cavalos, 3,45 para utilitários, 3,75 para veículos de passeio, né, aéreo, etc. Tá? É isento de IPVA, máquina, trator agrícola, aéreo, né, para agrícola, destinado a socorro, transporte ferido e doente, tá? Aqueles veículos da SAMU, tá? E os veículos destinados a pessoa portador de deficiência física, visual, mental, né, severa, profunda, autista, que o valor não seja superior ao estabelecido na isenção de ICMS, tá? Limitada à isenção de um veículo por pessoa. De aluguel, né, táxi, mototáxi, do combate a incêndio, aí tem todos aí que não pagam tributos. Aqui, ó, da redução da base de cálculo, o chefe do Poder Executivo pode reduzir a base de cálculo até 50% na forma limite, automóvel de passeios até 1.000, aí ele faz um ato, né, dele, né, ele vai determinar, mas está autorizando ele fazer isso. Automóveis até 1.000 cavalos e motocicleta, ciclomotor até 100 cavalos. Claro, isso que nem precisava, né, tá na Constituição, mas o IPVA não incide, claro. Veículos que é da União, Estados e municípios. A embaixada. Embaixada, gente, nunca paga, tá? Não paga nada. O embaixador não paga tributo nenhum, tá? O embaixador nem ICMS, nada, nada, nada. Isso é no mundo inteiro, né? São tratativas. Nem o embaixador não paga nada, nada, nada. De nada. Nem na casa dele não paga o imposto municipal, nem federal, nem não. Eles são isentos em qualquer do mundo. Sujeito, né? Sujeição, vem colocando. Local do pagamento. Ver se tem mais alguma coisa. Aqui da questão da taxa, né? Que eu tinha te falado para vocês, taxa judiciária, né? Essa é a mais cara. Depois vocês dão uma olhada. Mas assim, a gente só deu uma passada mesmo, né? Para a gente não ficar mesmo... E, sim, sem analisar, sem dar uma olhada. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim. Fico aí à disposição. E qualquer coisa, tá, pessoal? A prova, como eu tinha marcado, vai ser de marcar X, ok? A aula de hoje ela não cai. Todas as questões foram feitas, tá? Com base no livro que a gente adotou. Então tá lá, tá fácil, mas tentam fazer para vocês colocarem. E fica à disposição. E na próxima aula, né, a gente pode trabalhar com o Código Tributário Municipal, tá? E aí depois a sequência a gente já trabalha com obrigação e as outras questões mais práticas. E tragam pergunta, mandem pergunta, tá? Mesmo que eu esteja na aula, eu estou disponível a vocês aí no WhatsApp, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado. Vou parar a gravação aqui.